Bom, gente, então vamos começar o estudo sobre produção de cerveja. Nós vamos começar hoje e terminar a semana que vem, tá? Não vai ser possível a gente finalizar hoje. Vamos ver como que vai ser. Então, eu achei melhor de discutir sobre seminário primeiro, né? Uma questão que era mais relevante. Então, por isso que a gente vai demorar um pouquinho. Então, produção de cerveja. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar manifestando aí pelo chat, mandando para mim, tá? Cerveja. A cerveja é uma bebida composta por água, malte, lúpulo e levedura, obtida a partir da fermentação natural da cevada, no qual os açúcares resistentes nos próprios ingredientes são transformados em álcool. Acredita-se que tenha sido a primeira bebida alcoólica desenvolvida pelo homem. E os mestres cervejeiros mais tradicionais dizem que cerveja ela é exclusivamente composta por água, malte, lúpulo e levedura. Se tem outro ingrediente, já não é mais cerveja. Então, esses são aqueles mais tradicionais. Contudo, quando a gente inicia a produção industrial, existem mudanças. E dessas mudanças tem o acréscimo de outras matérias-primas, que existem pontos positivos e negativos. Ela é bem questionada, tá? Então, o pessoal tradicional da cerveja fala que cerveja tem que ser composta exclusivamente água, malte, lúpulo e levedura. Então, as nossas cervejas aqui, que tem a adição de arroz, milho, xarope, essas não são consideradas cervejas por esses mais tradicionais. Tá? Então, isso é uma questão que vem sendo muito discutida, né? E, além disso, existem outras cervejas que são adicionados outros componentes. Aqui mesmo, a UFT, o pessoal da biotecnologia, produz cerveja saborizada com outros materiais. No mercado, você encontra cervejas artesanais que são saborizadas, né, com outros produtos. Tá? Então, hoje em dia, o mercado ele vem crescendo e ampliando, mas as cervejarias ainda, as tradicionais, ainda consideram cerveja exclusivamente a bebida produzida a partir das 4 matérias-primas, que são água, malte, lúpulo e levedura. Então, as matérias-primas. Então, primeira delas, assim como o refrigerante, o mais importante é a água, é a qualidade da água. Se a água não estiver adequada, se ela não estiver nos parâmetros certos, a sua cerveja não vai ter boa qualidade. Tá? Por exemplo, a Heineken, ela, nos seus vídeos promocionais, eles deixam bem claro que a água produzida da cerveja é água toda de osmose reversa, garantindo uma pureza maior. Então, existe toda uma questão em torno da água. Tanto é que é também um dos motivos que direcionam a localização no qual a fábrica é aberta. Um local onde tenha água de boa qualidade. Senão você vai ter que gastar muito para tratar essa água. A outra variável também importante é o malte, tá? A gente vai falar sobre ele. O malte, a gente tem ele de vários tipos diferentes, né? Desde o malte para produzir as cervejas claras, o malte para produzir as cervejas Bock, que é aquelas avermelhadas, e o malte para produzir a cerveja escura. Então, você consegue perceber a tonalidade dos 3 tipos de malte. Também a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui um pouquinho. O lúpulo, que é o tempero, é o que dá o amargor, mas não é só o amargor da cerveja, é o sabor, ele é fundamental, é como se fosse o tempero para a cerveja. Também vamos discutir. E a levedura, que é um micro-organismo, mas a função dele não é só consumir o açúcar do malte, liberar o etanol, ele também produz algumas substâncias que geram um sabor específico para a cerveja. Então, ele também faz parte da composição. Por mais que você use a levedura, no final você filtra, tira ela, mas os componentes produzidos pela levedura permanecem. Então, ela também é fundamental
na produção e no sabor da cerveja. Então, produz o etanol, mas também produz o CO2, né? Os dois são muito importantes. Entretanto, a gente vai ver que existe uma completagem com o CO2 lá na etapa final. Então, a água é a matéria-prima mais importante na fabricação de cerveja. Precisa ser a água tem que ser potável e ela precisa ter uma composição que seja adequada. Então, como falei, é o que determina o local de instalação de uma indústria de cervejeira. A água ela precisa ser insípida, inodora, não ter sabor, não ter odor. O pH tem que ser entre 6,5 e 8. Aí você me fala, nossa, mas é um pH muito abrangente, né? Mas cada região do Brasil ele tem um pH com um valor específico. Você tem regiões que tem a pH aqui no Brasil com 6, você tem regiões que o pH é 8,5. Aqui mesmo, né, na nossa região, o pH da água ele é um pouco ácido. Aí você pega lá para a região do Mato Grosso do Sul, lá do Bonito, que tem aquela água linda, né? O pH da água lá é em torno de 8,5. Provavelmente, né, na região do Jalapão, que tem a água muito bonita também, o pH também deve ser próximo de 8. Tá? Então, a gente tem uma variação muito grande de pH ao longo do nosso país. Mas é fundamental que tenha nesse controle. Tratamento de água, eu já falei sobre isso de uma forma bem objetiva lá na produção de refrigerantes, mas vocês já estudaram isso em outras disciplinas, né? Mas só passando aqui, no geral, nós vamos utilizar a água, ela pode ser tanto captada pelo rio. O problema da água captada pelo rio, que a gente chama de águas superficiais, é que se tem um trabalho muito maior para limpar, uma floculação mais efetiva, uma filtração melhor. Agora, quando a água de poço, não. Se é uma água com poço e um poço que tem uma água boa, você só faz uma cloração. Então, é muito mais prático, né? Muito mais barato. Tá? Mas a água, além de ela vir da captação do rio, que é a água superficial, do poço, que é a água subterrânea, você também pode utilizar uma água que vem da rede municipal. O único problema é que a água que vem da rede municipal, você tem que pagar por ela, acaba onerando o seu processo produtivo. E todas essas águas, com exceção da rede municipal, você tem que adicionar cloro. Da rede municipal já vem com cloro. Tá? Mas para o processo produtivo, você tem que fazer uma decloração. Adiciona, passa ela por um filtro com carvão ativo para retirar o cloro, porque senão o cloro vai danificar a sua produção. Danifica com relação a qualidades organolépticas e também com relação à levedura. Quando a gente fala de água industrial e água de processo, água de processo é aquela água utilizada para produzir a cerveja, vai no processo produtivo. A água industrial é a água que vai para a lavagem dos equipamentos, vão de uma forma indireta para a produção. Então, já falando aí da segunda matéria-prima, que é extremamente importante, é o malte. O malte é um produto rico em açúcar, obtido com a germinação parcial dos grãos de cereais. Tá? Então, cereais em geral, eles podem ser submetidos a uma pequena germinação, adicionando água e agitação. Aí ele libera as enzimas para quebrar o açúcar, porque aí vai ter o processo de germinação. Para ter a germinação, ela precisa de glicose, de energia. Então, as enzimas vão quebrar esses açúcares. O que é feito na malteação é que só libera a enzima, quebra, aí você já pega esse grão e seca. Secou ele, você tem um malte. Tá? Aí essa secagem é com temperatura, se for uma temperatura maior, você tem aí essa segunda categoria de malte, que é o malte para cervejas Bock, e se você deixa ele mais tempo a uma temperatura maior, você vai fazer um processo de torrefação, da mesma forma que é feito com o grão de café, tá? Só que você tem níveis diferentes, não chega a torrefação tão intensa quanto o grão de café, e você vai ter um malte para produzir as cervejas escuras. Tá? A malteação, ela é feita
com a cevada. Tá? A cevada é um tipo de gramínea, né, assim como o arroz, e existem várias espécies, né, selecionadas específicas para a produção de cerveja. E elas se desenvolvem melhor em climas temperados, por isso que aqui no Brasil não tem muito. Na região sul até pode-se encontrar produção de cevada, mas em geral elas são produzidas em países temperados. Então nós compramos, seja da Europa ou seja da Argentina ou então do Chile. Então ela pertence à família das gramíneas, sendo um cereal muito resistente e tem uma produtividade melhor, uma qualidade melhor em climas temperados. O malte ele tem importância fundamental na produção da cerveja, porque ele que dá esse sabor característico, né? A cor da cerveja, o aroma está em função do malte. Então, é uma matéria-prima fundamental. Tá? Então, além de de fornecer os açúcares para o processo fermentativo, ele também vai fornecer a cor, o aroma, o sabor para a cerveja. É uma composição, né? O lúpulo é o responsável pelo aroma acre, esse sabor amargo que é característico da cerveja. Então, a gente está vendo aí a fotinha do lúpulo. Sendo que o lúpulo é uma trepadeira perene, ou seja, da flor, o ano todo, sendo que as flores fêmeas apresentam uma grande quantidade de lupulina. E essa lupulina é um óleo essencial que confere esse sabor amargo, esse aroma que é específico e característico para a cerveja. E é por isso que o lúpulo ele é chamado, né, conhecido como tempero da cerveja. E ele diferencia um tipo de cerveja da outra. O local que você adiciona, a etapa do processo que você adiciona o lúpulo, o tipo de lúpulo, a quantidade dele que é adicionado, tudo isso altera a qualidade da cerveja. Então, quando a gente fala comparando uma cerveja com outra, são várias as possibilidades de mudança. Porque às vezes a gente fala, mas a Brahma, a Antártica, a Skol, todas elas são produzidas pela Ambev, pela mesma indústria. Então é tudo igual. Não é igual. Muda a matéria-prima, como o lúpulo, muda o tempo de fermentação, a temperatura de fermentação, o tipo, a cepa de fermento, o tempo de maturação, que a gente vai discutir à frente. Tá? Então, todas essas variáveis do processo alteram bastante. Então, por isso que quando alguém fala, mas eu tomo tal cerveja, eu passo mal, e outra não passo. E aí a gente fica pensando, será que é verdade? Pode ser sim, porque elas têm receitas diferentes, tá? Então, as cervejas, elas são diferentes uma das outras. Por exemplo, se você pega a Antártica original e a Boêmia, as duas é feito por um malte, né, pela mesma indústria, são parecidas, mas você percebe de uma forma muito clara que o teor de açúcar é diferente. A Boêmia é um pouco mais doce que a original. Então, esses valores, esses aspectos, tudo altera de acordo com a receita. Então, as cervejas, elas são diferentes uma da outra. E um dos fatores que faz essa mudança, né, mudar essas características, é o lúpulo. Além das características, né, que já foram citadas, ela também tem uma função que é servir como anti-espumante. Então, no processo fermentativo, forma muita espuma na parte superior da dorna. Então, ele também atua como anti-espumante. E, além disso, também no processo de fervura dela, né, quando vai se fazer o processamento, também ele atua como anti-espumante. Entretanto, adiciona-se anti-espumante também para ajudar nesse processo, para reduzir esse problema. E a gente vai ver, são vários aditivos que são adicionados. Por exemplo, quem vai gerar a cor é o malte. Então, se você tem um malte mais com um índice de torrefação maior, vai ser uma cerveja mais escura. Contudo, além do malte, para poder dar a cor, ainda adiciona-se corantes. Então, mesmo na cerveja,
também se adiciona corante. Então, tem uma pergunta aqui, essa pergunta aqui vai ser mais difícil, viu? Realmente, o sabor da cerveja litrão é diferente da cerveja puxadinha? Sim, pessoal. Olha, quando fala de dinheiro, muda, viu? Por que você tem cerveja mais cara e cerveja mais baratas? O processo produtivo é diferente, tá? Por exemplo, essas cervejas mais caras normalmente tem uma fermentação mais demorada, ela tem matérias-primas de melhor qualidade. Então, tudo é questão de dinheiro. Então, tudo é jogada de marketing, tá? Então, se uma cerveja ela está mais barata, de alguma forma eles conseguiram baratear ela, isso aí você pode ter certeza, tá? Agora, afirmar que a cerveja litrão ela é diferente da buchudinha, por exemplo, Antártica, buchudinha e Antártica, litrão, afirmar que elas são diferentes, eu não posso, porque eu não conheço o processo produtivo. Agora, pela diferença de preço, provavelmente é diferente. Aí quem é consumidor pode dizer também se elas são diferentes ou não. Outro fator também que o lúpulo ele contribui, ele atua também como agente bacteriostático, né? Também faz o controle microbiológico de bactérias. Tá? Como você está trabalhando com mosto, que é uma bebida, que é um produto açucarado, e você vai submeter a um processo fermentativo, então, da mesma forma que a produção de álcool, existe a possibilidade de contaminação aqui também. A gente vai falar isso mais à frente. E as leveduras são utilizadas na indústria cervejeira, elas são os micro-organismos que vão transformar o açúcar presente em etanol e CO2, pelas reações bioquímicas que vocês já estudaram e eu também já tinha mostrado no slide anterior que eu mostrei a Saccharomyces cerevisiae, né, que é a levedura utilizada, mostrei lá dentro dela as organelas, né, a reação que acontece, mas vocês também já estudaram isso em outras disciplinas. Essas aqui são as leveduras. E a utilizada na indústria cervejeira é a Saccharomyces cerevisiae, tá? Então, existem vários tipos de cepa, elas vão produzir tanto o açúcar em álcool como em gás carbônico, e o sabor obtido de uma cepa para outra também difere, né, por pequenas mudanças no metabolismo. Então, quando você assiste os vídeos da Heineken, eles falam que desde 1800 e alguma coisa, eles têm uma cepa deles que é exclusiva e que é usada nas suas indústrias, que só eles têm. Então, as cepas, elas são selecionadas. Por exemplo, aqui no Brasil, eu sei que as indústrias cervejeiras compram de um laboratório lá em São Paulo, que traz da Alemanha, faz a repicagem dela e manda para a indústria. E eu vou comentar isso com vocês mais à frente também, porque na verdade essa levedura ela se multiplica, mas quando ela completa 6 gerações de produção, 6 bateladas, ela é descartada e você tem que colocar uma outra para manter a qualidade da cerveja. Tá? Mas isso eu vou falar mais à frente. Então, sempre está se adquirindo cepas novas. E a cepa, ela também muda. Então, cada tipo de cerveja ele tem uma cepa específica, que também tem valores diferentes. Porque existem pequenas diferenças no metabolismo que faz com que altere aí a qualidade, o sabor da cerveja final. Consequentemente, né, a formação de substâncias capazes de conferir aroma e sabor ao produto. Então, as leveduras elas são muito importantes no seu processo de produção. Eu também vou falar daqui um pouquinho, mas quando a gente fala das cervejas sem álcool, antigamente produzia cerveja sem álcool onde não tinha fermentação. E a cerveja sem álcool era horrível. Hoje não. Hoje já passa pela fermentação, então libera essas substâncias que têm sabor e em seguida passa por uma peneira molecular que tira o álcool, faz uma filtração e tira o álcool. Então por isso que a cerveja sem álcool hoje tem uma qualidade melhor, porque ela passa pela fermentação e a levedura libera essas substâncias que dão sabor que é bem característico ao produto. Então, o fermento ele é essencial e você tem várias cepas diferentes, com metabolismo diferentes, que
produzem cervejas diferentes. Aditivos para a produção de cerveja. Então, adiciona-se vários aditivos. Então, adiciona-se antioxidantes, como o próprio nome diz, para não oxidar os componentes, né? Quando a gente fala da cerveja choca, né? Na verdade, alguns dos seus componentes têm um nome específico lá da reação, que eu não me lembro exatamente, mas que oxida alguns componentes e deixa um sabor desagradável. Então, adiciona-se antioxidante justamente para evitar esse problema. Estabilizantes para que você não tenha separação de componentes, para você estabilizar o produto e adiciona estabilizante. Acidulantes para fazer essa correção no pH final, para ajustar ele para um pH adequado. E antiespumantes, porque no processo de fervura, no processo de fermentação, todos eles geram muito espuma, acaba atrapalhando a produção. Então, você também adiciona esses antiespumantes, que são aditivos. E além deles, né, o que não tem aqui é corante, tá? O corante, eu não coloquei aqui porque não são todas as indústrias. Indústrias que trabalham com puro malte, normalmente não coloca corante. Agora, as indústrias nossas aqui, que adiciona milho, aí precisa adicionar corante. Porque o malte, ele já dá essa cor amarelo, né? Essa característica da cerveja. O milho não. O milho, xarope de arroz, esses outros componentes não tem cor. Aí, para você chegar na cor, tem que adicionar corante. Além da cerveja escura, que é outro problema, né? A nossa cerveja escura, ela não é feita com malte, porque passa por um processo de torrefação, porque ele é bem mais caro, né? Diferente das artesanais, que pode até ser. Mas as industriais, esses chopes industriais que a gente toma aí, em geral, ele é feito com corante caramelo. E é o caramelo 4, aquele que faz mal. Tá? É o mesmo adicionado na Coca-Cola. Então, é por isso que é uma questão bem complicada, né? Mas na cerveja mesmo não tem corante, tá? Não tem. Mas as nossas que a gente consome, infelizmente, tem. Aí mais à frente eu vou comentar também sobre isso, quando for falar lá desses aditivos. Principais insumos é água, tanto água de processo, água industrial, para lavagem de equipamentos, para condicionamento, tá? Energia elétrica, gaste muita energia elétrica, como toda indústria, e o CO2. Ah, mas você tem que adicionar CO2 na cerveja, na fermentação já não produz CO2? Sim, produz CO2. Tá? As cervejas artesanais, eles fazem uma segunda fermentação, onde deixam um pouco de levedura, com um teor específico de açúcar, ela fermenta lá na garrafinha. Aí você tem a completagem pela segunda fermentação. Já na produção industrial, não. Quando você termina a fermentação, você filtra a cerveja para ela ficar cristalina. Por isso que a artesanal não é cristalina e a industrial é cristalina. Você tira as leveduras, aí, em contrapartida, você não tem mais levedura. Quando você envasar ela, ela vai ter pouco CO2. Aí é necessário o quê? Fazer a completagem com CO2. Então, as cervejas industriais fazem a completagem com CO2. O consumo de água numa cervejaria varia numa faixa ampla, em função principalmente dos seguintes fatores: tipo de invase, tecnologia de pasteurização. A pasteurização gasta-se muita água, dependendo da tecnologia que você usa, você vai usar menos água. Idade da planta, plantas antigas usa-se muita água, as novas já têm um nível tecnológico melhor e assim elas são econômicas, tá? A gente vai estudar também, eu vou mostrar do processo de pasteurização, como que é feito. A água ela fica gotejando, então se você não tiver um processo eficiente, você acaba perdendo, jogando muita água fora, né? Tendo um custo maior de água. Tá?
Então, o Gerson está falando aqui, né, com relação às mudanças de produção. Então, são questões que são bem relevantes, viu? Por exemplo, a Coca-Cola, né, está falando da Coca-Cola 1 litro, que é em garrafas de vidro, né, da Coca-Cola 2 litros. Fala-se que o problema é a embalagem e tal, e realmente a embalagem ela pode ter problema porque essa embalagem PET ela pode de alguma forma alterar ou um pouco o sabor. Mas quando a gente fala industrialmente, tudo que se produz em maior quantidade, que tem preço menor, geralmente eles têm que compensar no processo produtivo, reduzindo custos, tá? Então, a justificativa que fala-se que a cerveja, que o refrigerante em garrafa é muito melhor, porque em garrafa tem que ver, porque tudo muda, né? Por exemplo, quando você bebe refrigerante de maquininha, eles são bem inferiores aos refrigerantes que a gente compra em garrafa. Porque na maquininha, porque acaba que tendo uma adição maior de água, né? Então, tudo que é mais barato tende a ter uma redução de custos. Tá? Então, eu não posso afirmar, né? Não posso afirmar, mas eu acredito que sim, que tem diferença no refrigerante envasado aí em garrafa e em 2 litros, tá? Mas é algo que eu não posso afirmar, só quem trabalha lá. E essas informações, eles não passam quando você faz visita, né? Porque acaba que é uma propaganda negativa. É igual quando eu estava falando com vocês lá sobre usina sucrocoleira. Quando eu fiz a visita numa indústria sucrocoleira, eu vi um monte do enxofre, uma pilha do enxofre. E o enxofre, ele é bem característico, né? Se você já viu ele no laboratório, você bate o olho nele, aquele verde, limão, bonito. Aí quando eu passei na fábrica, eu perguntei, isso aqui é enxofre, né? Vocês adicionam? Ele, não, a gente não adiciona enxofre, não. A pessoa, o técnico de segurança que estava fazendo a visita com a gente. E até então eu não sabia, né? E mesmo que na época eu estava só fazendo visita, eu era estudante na época. Aí, mesmo que estivesse também, eu não ia debater isso com ele, né? E aí, depois, estudando sobre o processo, eu fui ver que, na verdade, adiciona sim. Então, tem muitas informações que eles não divulgam, né? Para não depor contra o produto da própria fábrica, né? Então, pode ser que tenha, sim, diferença, tá? Mas eu não posso afirmar isso. Outros insumos que são utilizados na indústria cervejeira soda cáustica, de 0,5 a 1 kg por hectolitros de cerveja. Essa soda cáustica ela é utilizada para lavagem das garrafas de cerveja, lavagens de equipamentos, da dorna, então é utilizado bastante. O consumo de CO2 de uma cervejaria depende do tipo de envase, além de outras possíveis perdas de gás após a carbonatação no processo produtivo. Mas, em geral, ele vai se situar entre 3 a 4 quilogramas de CO2 por hectolitros de mosto produzido. Produtos químicos. Na produção de cerveja é utilizada uma ampla gama de produtos químicos, como ácidos, soda, detergente para limpeza, para ajuste de pH, para lavagens, hipoclorito para desinfecção da água, quando é água de poço, por exemplo, cola para rótulos, lubrificantes e óleos hidráulicos nos diversos equipamentos, né, nas correias, nas bombas, fluidos de trabalho nos sistemas de refrigeração. Então, no processo de fermentação, gera energia. Então, ele tende a aumentar a temperatura. E na fermentação da cerveja, a gente procura ter uma fermentação mais baixa, para que o tempo de fermentação seja mais alto. Tá? Por exemplo, a fermentação para a produção de álcool, ela é feita em 6 horas. Para cerveja, pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. E para você ter uma fermentação tão demorada, tão lenta, você precisa de reduzir a temperatura. Mas isso eu vou falar mais também lá em fermentação. Até agora, alguma pergunta? Tudo bem? Vamos passar agora para o fluxograma de produção. Antes disso,
Vamos fazer uma pausa aí de 5 minutinhos, só para ir lá no banheiro, tá? Beber uma água e a gente retorna. Se tiverem alguma pergunta também, pode colocar aí pelo chat.
Pessoal, todos de volta? Então vamos continuar bem rapidinho mesmo, só para encher o copo aqui de água novamente. Então, fluxograma de produção da cerveja. Então, tratamento da água, beneficiamento da matéria-prima, que no caso vai ser o malte, né? A gente vai falar isso com mais detalhes. Elaboração do mosto. O mosto é a bebida fermentada que vai ser direcionada para a fermentação. Então, adiciona-se água junto ao mosto, ferve ele, tá? Nós vamos discutir isso com mais detalhes. Em seguida, filtra. E esse material filtrado vai para a fermentação. Depois, aí a cerveja é fermentada, né, uma temperatura acima de 0 graus Celsius, tem o tempo de fermentação, onde as leveduras vão consumir os açúcares, liberando etanol e gás CO2. Em seguida, essa cerveja ela vai passar por uma etapa de maturação, porque a cerveja que finaliza a fermentação a gente chama de cerveja verde. Aí ela vai estar no processo de maturação, que vai durar aí de 6 a 30 dias, é muito tempo a maturação. Depois da maturação, essa cerveja vai ser filtrada, no qual retira-se essas leveduras. Em seguida, vai para uma adega de pressão, onde é reduzida sua temperatura a 0 graus, onde, na verdade, da maturação, ela vai estar a 0 graus Celsius, vem para a filtração, vem para a adega, ela permanece a temperatura baixíssima, e ela é envasada a baixa temperatura. Para quê? Para manter o CO2 fixo. Tá? Em seguida, depois do envase, ela é comercializada, vai para o centro de distribuição, para os supermercados, bares, tem o consumo e depois vai para o tratamento de efluente. Então, é um ciclo, né? A gente consome a água, né? Depois vai descartar a cerveja no efluente. Aqui é um fluxograma geral do processo produtivo, onde a gente pode ter essa visão mais abrangente, né, do que eu falei, começando desde a cevada que foi plantada lá no campo, teve o seu processo de germinação, produção, a colheita, vão para os silos de malteação, tá? Inclusive, tem um vídeo da Heineken, eu acho que está no YouTube, que é um vídeo de uns 40 minutos que explica todo o processo produtivo deles. É um vídeo que é interessante para vocês assistirem. Eu vou procurar o link deles e mando aí pelo WhatsApp. Mas se vocês procurarem produção cerveja Heineken, vocês vão encontrar. E é bem interessante, tá? Ele tem um aspecto meio que promocional, o filme, né, divulgação dos seus produtos, mas ele também mostra essas etapas do processo produtivo. Então é interessante que vocês assistam. Aí nos silos de malteação, essa cevada, eles adicionam água, mistura ela para que tenha oxigenação, aí ela vai começar o processo de germinação, vai liberar as enzimas para quebrar os açúcares, não fermentáveis em fermentáveis, aí para a germinação, secando o grão, aí seca ele, aí você tem os vários níveis de secagem até a torrefação dele, depois ele vai ser transportado para o Brasil, chega na fábrica, o malte ele vai passar por um processo de moagem, onde vai quebrar os grãos, em seguida vem para a primeira caldeira de malte, onde é adicionado água, ele é fervido, né? Eu vou falar dos tempos, as condições daqui um pouquinho. Em seguida, ele vem para uma cuba filtro, onde é filtrado, depois é adicionado aqui, ó, o lúpulo. Junto com esse lúpulo, aqui no Brasil, é adicionado o xarope de maltose. Ou então é adicionado o que eles chamam de glitz,
que é um produto que vem do milho. Então é milho, adiciona-se milho também, aí o milho é fervido, fornece o xarope do milho, e aí é misturado, né, o malte, o milho, o xarope de maltose, vai depender daí das composições, eu vou falar isso também com mais detalhes, vem por uma outra caldeira de fervura e decantação, a gente vai aquecer as proteínas, esses componentes vão flocular, decantar. Depois esse moço vem por um sistema de resfriamento, né? Vai ser arrefecido. Vai ser resfriado para quê? Para receber a levedura. Se você adicionar a levedura a 90 graus, você mata a levedura. Então, resfria, adiciona a levedura e no silo de fermentação ele permanece. Você tem uma serpentina, você tem um controle de temperatura, vai permanecer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, dependendo da cerveja, né? Supondo, faz uma fermentação aí de 12 a 25 graus Celsius, supondo que seja 20 graus Celsius a temperatura, mantém a temperatura. Terminou a fermentação, como que ele faz? Como que sabe que terminou a fermentação? Faz análise, verifica o teor de álcool, teor de açúcar. Chegou no teor de álcool e de açúcar, que em muitas cervejas é 4,5% de álcool e 3,5% de açúcar. Tá? Isso vai depender da cerveja. Chegou, finalizou a fermentação, reduz a temperatura a 0 graus Celsius, permanece nessa mesma dorna e agora a gente está no processo de maturação. Então a cerveja está verde e ela vai maturar, ela permanece em contato com a levedura e vai continuar a maturação, que vai variar aí de 6 até 30 dias, dependendo do tipo de cerveja. Como que eu sei que maturou cerveja? O mestre cervejeiro vai lá e experimenta a cerveja. Então, bebeu, opa, tá ok, tá boa? Maravilha. Então, aqui, ó, tá a 0 graus Celsius. Por que a 0 graus Celsius? Porque quando você reduz a temperatura a 0 graus Celsius, você inativa o metabolismo da levedura. E assim finaliza a fermentação e começa a maturação. A levedura ela continua liberando substâncias que geram sabor, odor, e assim vai mudando o sabor até chegar no ponto certo. Quem vai dizer é o mestre cervejeiro, por isso que não tem data, não tem dia específico. Isso depende também do aval do mestre cervejeiro. Terminou, ele experimentou, opa, tá ok, então ela continua fria, né, a temperatura baixa, passa por uma filtração, retira essa levedura que é direcionada para panificação e aqui vem para o tanque de cerveja filtrada. O tanque de cerveja filtrada, esse material, ele pode ser direcionado para a produção do chopp ou pode ser direcionado aqui para a produção de cervejas em garrafas, onde passa por uma pasteurização. Então, a diferença do chopp e da cerveja é que o chopp ele não é pasteurizado, ele passa por um acabamento rápido, enquanto que a cerveja ela é pasteurizada. Por isso que o chopp tem prazo de validade de 15 a 30 dias e a cerveja tem prazo de validade, se eu não me engano, de 6 meses. Tá? Devido ao processo de pasteurização. Então vamos aí nessa etapa agora bem passo a passo. Qualquer dúvida pode jogar lá no chat. O malte, na forma a granel, chega para as empresas produtoras de cerveja onde é armazenado em silos. Então, eles são estocados em silos e a empresa vai utilizar ela de acordo com a necessidade, de acordo com o que precisa. Da mesma forma que a gente estoca o açúcar, né, na produção de refrigerante, aqui a gente estoca o silo. Estoca o malte em silos. Fabricação do mosto. A primeira fase do processo de produção de uma cerveja é a fabricação do mosto. Essa etapa corresponde das seguintes etapas. Primeiro, moagem do malte e dos adjuntos. Esses adjuntos é, por exemplo, o milho, se for adicionado, tá? Então, isso tudo ele é moído. Em seguida, vai para a mosturação, que é adicionar isso à água e vai ser fervido, tá?
Primeiro ele é fervido, tá? Para depois ele ser filtrado. Aí ele vai passar por uma etapa de clarificação e depois ele é resfriado. Vou falar cada uma delas agora com mais detalhes. Então, o processo de mosturação baseia-se exclusivamente em fenômenos naturais, tendo grande semelhança com o ato de cozinhar. A fase fundamental é a transformação do amido em açúcares fermentáveis, e quem vai fazer essa conversão são as enzimas. Então, as enzimas vai quebrar o amido em moléculas menores, que são em açúcares que antes não eram fermentáveis e agora converte para açúcares fermentáveis. Então, aqui nós temos alguns cozedores, tá, do malte. A gente pode ver ele aí à esquerda. Então, bem grande aí o tanque. Aqui a gente tem um filtro prensa, tá? Esse filtro de placas, também chamado de filtro prensa, ele é utilizado para filtrar a cerveja depois que ela, para retirar esses componentes que estão presentes, depois que ela foi fervida, tá? Então, ferve essa cerveja, libera, a cerveja não, esse moço, né, essa mistura de malte, até liberar esse açúcar, depois vai ficar só as fibras. Aí filtra ele e separa as fibras, que a gente chama de torta. Aqui, ó, o tanque onde está fazendo a fervura do mosto, ó. Então, você adiciona, vai girando, vai fervendo, vai liberando esse açúcar, que aí formando uma solução açucarada. Então, o mosto é uma solução açucarada que vai ser direcionada para a fermentação. O mosto é levado à ebulição e fervido durante algum tempo, 60 a 90 minutos, para que substâncias não desejáveis sejam volatilizadas e as proteínas sejam coaguladas e o moço seja esterilizado. Nessa etapa também é adicionado o lúpulo, responsável por fornecer o amargor e o aroma característico da cerveja. Tem indústria que adiciona também numa outra etapa mais à frente, tá? Alguns adicionam aqui, outros adicionam depois da fervura, depois da filtração, então isso vai depender muito da indústria. Tá? Existem justificativos. Uns falam que aqui, se você adiciona na fervura, você perde substâncias porque você vai aquecer ele. E outros falam que é melhor se adicionar depois de aquecido. Tá? Então, isso aí vai ser de acordo com a receita, com o tipo de lúpulo, é bem específico. A decantação do moço. Depois que ele foi fervido, né, de 60 a 90 minutos, esse moço passa por um processo de decantação, onde essas proteínas coaguladas no processo anterior são depositadas no fundo do equipamento, enquanto o moço líquido é retirado pela parte lateral superior do decantador. Depois que ele decanta as sujidades, esse material é separado, né? Esse moço ele vai ser resfriado a temperaturas de 7 a 12 graus, dependendo do tipo de fermentação, e vai sobre um tipo de levedura a ser utilizado. Depende da fervura, depende do tipo de fermentação, se é fermentação alta, média ou baixa, eu vou falar isso para vocês daqui um pouquinho, tá? Então aí você reduz essa temperatura para receber a levedura. E aí sim inicia o processo de fermentação. A descrição tradicional do processo de fermentação em cervejarias é a conversão processada pela levedura, fermento de glicose, em etanol e gás carbônico, através de condições anaeróbicas. Tá? Da mesma forma que nós estudamos lá na produção de etanol. Em condição anaeróbica, você favorece a produção de etanol. Em condições aeróbicas, você favorece a multiplicação. Então, você não quer multiplicação. Com liberação de calor. Então, por isso que essas dornas de fermentação, elas precisam ser refrigeradas, tanto na etapa de fermentação, como na etapa de maturação. Aqui a reaçãozinha, né, produzindo etanol e CO2. Durante todo o processo, é muito importante o controle preciso da temperatura, normalmente aí de 10 a 13 graus Celsius no processo de fermentação. Isso vai variar de acordo com a receita da indústria. Por que que nós trabalhamos uma fermentação com temperatura reduzida? Para que essa fermentação seja lenta e dê o tempo específico para que as leveduras liberem as substâncias importantes que vão dar o sabor característico da cerveja. Então, por isso que é uma fermentação lenta.
A fermentação é certamente a fase mais importante, né, para o paladar da cerveja. É nela que vai ter a conversão de açúcar em álcool e gás carbônico. Esse processo fermentativo, ele que é lento, ele vai demorar aí 6 dias, 9 dias. E aí eu pergunto para vocês, mas todas vão ser esses dias? Não, vai depender. Por exemplo, essas cervejas mais baratas, quando eu fui na esquina, eles falavam que a fermentação era 3 dias apenas. Tá? Então, cada indústria, cada receita produz com um tempo específico. Para a elaboração de uma boa cerveja é necessário, primeiro, uma cepa que seja selecionada, que seja boa. Quanto melhor a cepa, mais cara ela é. Tá? E também o tipo de fermentação, se é fermentação alta ou baixa. Ou seja, os micro-organismos vão se localizar na parte superior ou inferior. Isso aqui também vai ditar o tipo de cerveja que está sendo produzido. A gente tem cerveja de vários tipos diferentes. Por exemplo, nós temos aí as cervejas, né, que são produzidas por fermentação baixa, onde a levedura se encontra lá na base da dorna de fermentação, e tem as cervejas que são produzidas lá com fermentação alta, que as leveduras estão no topo, na parte superior da dorna de fermentação. No finalzinho, eu vou mostrar um slide com um resumindo os tipos de cerveja e o tipo de fermentação utilizada. Então, a concentração celular é ser utilizada para fermentação, né? Geralmente o trabalha-se com 5%, mas isso vai variar de acordo com a receita, né? Da indústria. É importante também ter dados de crescimento dessa cepa, baseado que na temperatura que está sendo utilizada, porque cada temperatura vai ter um dado específico das condições do tipo de cepa. Então, são vários os fatores que têm que ser observados. Além disso, também a morte celular, porque essa levedura, como eu tinha falado lá no início, adiciona-se a levedura numa batelada, fermenta por 6 dias, depois, supondo 15 graus Celsius, depois reduz a temperatura a 0 graus Celsius, finaliza a fermentação, inicia a maturação, que pode durar até 30 dias. Finalizou, filtra, você tira o fermento. Esse fermento vai para a próxima batelada, para a produção de outra cerveja. Quando chegar a sexta geração, mais ou menos, isso vai depender muito das condições de trabalho, tá? Só um número estimado. Esse material ele é descartado para a indústria de panificação e adiciona uma cepa nova. Também isso vai estar em função da morte celular do micro-organismo, do desenvolvimento de outros micro-organismos, como bactérias, contaminantes. Então, na verdade, as condições são muito específicas e quem determina isso também é o mestre cervejeiro junto com a sua equipe de controle de processo. Às vezes, está lá na terceira geração, a cerveja produzida já não tem uma boa qualidade. Aí, o que eles fazem? Reclassifica para uma cerveja mais barata, e essa cepa é descartada e já utiliza uma nova. Então, isso tudo é variável, né? Vai ser de acordo com as condições dessa cerveja produzida. Então, o trabalho do mestre cervejeiro, ele é fundamental. Tanto é que a pessoa que tem melhores salários, né? E ele estuda bastante, faz vários testes. Às vezes a gente pensa, a melhor profissão que tem, né? Porque ele bebe cerveja o dia inteiro. Mas a coisa é muito mais complicada, né? Na verdade, ele tem que ter um paladar muito aguçado, para poder diferenciar, saber a hora certa que finaliza a fermentação, o que está faltando, o que tem que mudar. Deu problema num lote, imagina aí, 8.000 hectolitros de cerveja, deu problema nele. Tudo está sobre as costas do mestre cervejeiro. Então, veja, a coisa é bem complicada. E, além disso, ele está suscetível aí a questões de alcoolismo, né? Então, isso aí é um outro problema também que essa profissão gera. Mas é interessante para nós químicos também, né? Uma opção. O tempo de fermentação, né, ele vai dar a característica específica da cerveja. Então, de acordo com a receita da cerveja, vai ter um tempo específico para ela, tá? Mas, além do tempo, é o mestre cervejeiro que, olha, a fermentação é para ser 6 dias,
Tudo bem, aí pelas condições de temperatura, quantidade de fermento na dorna, eu consigo estabelecer. Mas quem vai determinar vai ser o quê? Um equipamento chamado de análise Beer, que é um equipamento que dá o teor de álcool, o teor de açúcar, chegou no padrão específico, fermentação. Agora, quem fala que finalizou a maturação, aí é o mestre cervejeiro. Mas ele acaba acompanhando tudo, né? Bem de perto. A fermentação ocorre em tanques fechados, porque tem que ser em condições anaerobióticas, né? Em anaerobiose, revestidos por uma camisa externa. A camisa é o que vai manter o fluido refrigerante para manter ele refrigerado. Uma temperatura que vai depender da receita dessa indústria, que vai variar em torno de 10 até 25 graus Celsius. Cervejas mais baratas, 25 graus Celsius, porque aí rapidamente fermenta. Então, isso aí, quanto menor a temperatura, mais lenta a fermentação, maior o tempo de fermentação. Aqui tem alguns tanques de fermentação, aí ao fundo. Então, a maturação, ela começa quando finalizou a fermentação, inicia a maturação. Reduz a temperatura para aproximadamente 0 graus Celsius, assim você inativa o metabolismo das leveduras e cessa a fermentação. Porque se você continua fermentando, o açúcar vai reduzindo e não vai ter mais nada de açúcar, só açúcar residual. Não é o interessante, tem que ter uma pequena quantidade. E também você aumenta muito o teor de álcool. Embora você tenha cervejas de vários tipos, tem cervejas aí com 10, 15% de álcool, tá? As nossas, em geral, é 4,5%. Mas você tem cerveja de todos os tipos. Então, também eu vou mostrar uma tabelinha, né, bem no finalzinho do slide, que fala sobre o tipo de fermentação, o tipo de cerveja e o teor de álcool. Então, aqui é o topo das dornas de fermentação e depois maturação. Então, nesse caso, continuando falando um pouquinho da maturação. Essa fase é importante, pois ocorre sedimentação de algumas partículas em suspensão e também desencadeiam-se algumas reações de esterificação, que irão produzir alguns aromas especiais na cerveja. Então, ela é fundamental. Sedimenta partículas e reações de esterificação que vão dar o sabor para a cerveja. Então, essa cerveja, quando finaliza a fermentação, é cerveja verde. Aí passa pela maturação e você tem cerveja maturada. Então, como eu falei, a maturação costuma levar de 6 a 30 dias, tá? De acordo com a receita. Em seguida, ela vai passar por outra filtração. Você tem a primeira filtração, que retira as fibras, o bagaço do malte, que foi adicionado na fervura. Ferveu, filtrou, tirou essa torta. Essa torta ela pode ser direcionada para a ração animal. E agora a gente tem uma outra filtração, tá? Que vai retirar a levedura. Então vai te separar a levedura, deixando só a cerveja e ela se torna brilhante. Então por isso que a cerveja industrial ela é cristalina, porque passa por uma filtração e tira a levedura. A artesanal ela já é turva, porque tem a presença de fermento, que é a levedura. A filtração não altera a composição da cerveja, mas é fundamental para garantir a apresentação dela, esse aspecto cristalino. É a fase onde a cerveja irá receber o dióxido de carbono. Qual fase? Acabamento. Então, é como se fosse uma completagem de dióxido de carbono, porque a fermentação produz CO2, né, ele acaba perdendo muito. Então, você faz uma completagem. E, além disso, adiciona-se estabilizantes e antioxidantes. Porque se você adicionasse lá no início, quando fervesse, você ia perder tudo, né? Então, adiciona aqui agora, depois que maturou, depois que você finalizou a etapa de maturação. Em seguida, passa para a etapa do envase, né, que é a fase final, onde coloca em garrafas, latas ou barris.
O processo de pasteurização no qual a cerveja é submetida é um aquecimento a 60 graus Celsius e posterior resfriamento, buscando conferir maior estabilidade. É uma pasteurização lenta, ele permanece no equipamento com água a 60 graus Celsius gotejando, ou ele é mergulhado no equipamento com água a 60 graus, permanece aí por em torno de 27 minutos, que é uma pasteurização lenta, e aí é o suficiente para controlar os micro-organismos presentes, assim você pasteuriza. E você aumenta o tempo de prateleira dessa cerveja, aumentando a estabilidade dele. Graças a esse processo é que a data de validade do produto alcança aí os 6 meses após fabricação. A cerveja em barrilhete, denominada chopp, né, o chopp que a gente compra, não é pasteurizado, por isso tem que ser armazenada a baixa temperatura, em recipiente de aço inoxidável, alumínio ou madeira. Volume variável e a sua conservação é limitada, geralmente 1 mês, porque não passou pela pasteurização. A expedição, após pasteurizada, a cerveja é encaminhada para a fase de expedição para ser comercializada. Então, aqui, ó, um fluxograma geral, onde a gente observa aqui o silo de malte, o silo de grits aqui é milho, eles falam que adiciona aqui, ó, 8 a 20% de grits. Mas eu tenho minhas dúvidas, viu, gente? Eu acho que pode ser um pouquinho mais, tá? Então, eles adicionam aqui o grits, que é milho, vai fazer, adiciona água, faz o cozimento, o malte, moagem do malte, vem para o cozimento, né? Nesse cozimento, ambos são filtrados, obtém o mosto. Esse mosto vem para a fervura, a adição de lúpulo durante a fervura, vem para a filtragem, tá? Depois passa por um resfriador para receber as leveduras no tanque de fermentação. Então, aqui a cerveja vai ser fermentada. Tá? Quando eu fui lá na Ambev, em Goiânia, eles falaram que adicionavam o lúpulo tanto aqui quanto aqui também, ó, nessa etapa aqui, ó. Ou seja, aqui você adiciona ele a uma temperatura extremamente baixa, então você tem perda, não tem perda de outros componentes que são voláteis, né, por exemplo. Então tem a dosagem do fermento. Aqui embaixo, na filtração, adiciona terra infusória e além de outros aditivos, como estabilizantes, acidulantes, conservantes, corantes, assim como refrigerante, como qualquer outra bebida que vai ser engarrafada e vai passar por um processo de prateleira de 6 meses. Então, você tem que adicionar esses aditivos, tá? Lembrando que o corante são para cervejas que adicionam milho ou xarope de maltose. Quando é só malte, eles falam que não adiciona. Passa pela filtração e aqui vem para o tanque de pressão, onde faz uma completagem com CO2. E aqui a temperatura está baixa, né? Ele saiu aqui a 0 graus Celsius, continua a temperatura baixa. E daqui ele vai ser passa para as garrafas, né? Garrafas ou barris, de acordo com a sua condição. Tá? E só lembrando que nessa etapa final aqui, ó, quando se produz o chopp escuro, ele adiciona aqui o caramelo 4. Por isso que o chopp escuro, quando você o compra lá no shopping, na maioria dos lugares, quando não é importado, ele é produção brasileira, ele é bem mais doce do que o chopp claro. Ele é mais doce por quê? Por conta do corante caramelo 4 que é adicionado. Então, esses chopps que a gente compra aí, a maioria deles não é de lúpulo que passou por torrefação, é de caramelo 4. Agora, essas cervejas escuras, importadas, mais caras, aí essas sim utilizaram esse malte. Ok? Então, beleza, pessoal. Finalizamos cerveja, né? Só falar de alguns outros aspectos. Tá? Então, resíduos. O bagaço, que é o resíduo úmido, né? Produzido na cervejaria, que apresenta cascas e farelo, é uma alternativa como alimento animal. Também já falei isso com vocês. A levedura, então, no final aí da 6ª geração,
ela é direcionada para a indústria de panificação, onde é comercializada, ela pode ser liofilizada, e nós temos o fermento instantâneo, ou ela pode passar por um processo de apenas de uma desidratação, né, onde ela vai tendo um teor de água de 10% e é comercializado, que é aquele fermento, antigamente comprava aquele fermento de colher, né, que se comprava antigamente. Reciclagem, os rótulos removidos na lavagem das garrafas retornáveis são vendidos a empresas de reciclagem de papel. Garrafas quebradas, latas, tampas metálicas, amassadas, plástico, papelão também vão para empresas recicladoras. E aqui os tipos de cerveja, onde nós temos o tipo de cerveja, a origem dela, a coloração da cerveja, se é clara, se é escura, ou se é a bock, que é avermelhada, o teor de álcool, né, médio, alto ou médio alto, né, de acordo com cada uma delas, e tem também a fermentação, se é fermentação baixa ou se é fermentação alta, tá? A maioria delas é fermentação baixa. Ok? Então aqui nós finalizamos cerveja, tá? Então só um dados de consumo. Então aqui só uma informação tá um pouquinho antiga, né? Mas o país que tem maior consumo per capita de cerveja é a República Tcheca, com 158 litros por habitante, tá? Então o Brasil está lá embaixo com 47. Curiosidades, depois vocês podem dar uma olhadinha aí. 1 litro de cerveja em calorias corresponde a 50 gramas de batata. Olha aí, gente. 750 ml de leite, ou 6 a 7 ovos, ou 250 gramas de pão de centeio. Tá? Isso aqui foi o que eu encontrei no material. Tá? Nem sei se é isso mesmo, mas se for, é bem calórico. Né? O consumo moderado tem um efeito estimulante sobre as funções digestivas, melhorando a função hepática. Consumo moderado, porque se for um consumo alto, você atrapalha as funções hepáticas, tá? Então, ele em consumo moderado, ele melhora a função digestiva, hepática, intestinal, exerce um efeito calmante sobre o sistema nervoso, estimula o metabolismo e pode ter uma ação benéfica sobre as pessoas sujeitas a doenças de pele. São igualmente conhecidos os seus efeitos diuréticos, tá? Então, de forma moderada, também tem coisas boas, né? Ah, e a cerveja sem álcool, né? Que também eu não tinha, eu só citei rapidamente. É verdade, tá comentando aqui nessa pandemia, gente, eu acho que o mundo inteiro está consumindo mais cerveja. Consumindo mais cerveja, comendo mais. Eu acho que todos os setores nessa pandemia tiveram sérios problemas. Agora, supermercado, gente, deve ter vendido horrores, viu? Porque o que a gente tem comido e bebido não é brincadeira, né? Mas tirando as brincadeiras aí, então a cerveja sem álcool, antigamente ela era produzida da seguinte forma: pegava o mosto com menos açúcar, adicionava levedura e deixava ela a 0 graus Celsius, ou seja, sem fermentar. E deixava em contato com a levedura, 0 graus Celsius. Então tinha uma pequena quantidade de álcool, que chegava até 1%, até acho que 0,5% de álcool. Então tinha um pouco de álcool e o sabor era horrível. Tá? Então essa era a tecnologia utilizada antes. Hoje já existe uma outra tecnologia e na verdade todas as marcas já fazem com essa tecnologia hoje, que é fermenta ela normal, matura também normalmente, a diferença é que no final ele passa por uma filtração por membrana e deixa ela com 0% de álcool. Então, assim, pode ter resíduo de álcool? Tem, mas é bem menos que a outra. Tá? E por isso que ela tem o sabor, porque na fermentação libera substâncias que dão o sabor específico para a cerveja. Na maturação também. Então, ele passa normalmente pela fermentação, passa normalmente pela maturação e no final, uma filtração à membrana retira o álcool presente. Então, as referências são esses sites aqui, tá? Conforme vocês podem verificar aí nesse material disponibilizado para vocês. Ok? Então, finalizamos. Alguma pergunta? Vou tirar aqui o compartilhamento.